Será que vale a pena comprar um ar-condicionado da marca GRI? Fica nesse vídeo que a resposta vai te surpreender. Sim, vale muito a pena. Eu já vou começar esse vídeo respondendo essa pergunta. E o porquê de valer a pena? A GRI é a maior fabricante de ar-condicionados do mundo. Atua em mais de 160 países, com fábrica aqui no Brasil, é focada 100% em climatização, tem a melhor tecnologia para compressores do mercado e vai te dar a maior garantia aqui no Brasil em relação a qualquer outra marca. São 10 anos para o compressor e 5 anos de garantia para o produto como um todo. Nenhuma marca oferece esses benefícios, mas obviamente existem alguns pontos negativos dos modelos que são oferecidos pela GRI aqui no Brasil. Por isso que nesse vídeo eu quero focar especificamente em uma linha da marca e quero te explicar um pouquinho sobre as outras. E claro, em relação ao custo-benefício, eu preciso te dizer que ela compete com Samsung, LG e Midea, ou seja, você vai encontrar ar-condicionados da marca GRI pelo mesmo valor que essas outras concorrentes. Lembrando que eu sempre deixo os links com os melhores preços aqui na descrição e a escolha cabe a você. Depois que você assistir esse vídeo, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos, você vai chegar na sua conclusão, se vale ou não a pena comprar um ar-condicionado da marca. Mas em relação a esses atributos iniciais, sim, vale muito a pena. Aqui no Brasil, a GRI comercializa uma linha geral, chamada G-Clima, e aí tem os modelos específicos. A gente tem um modelo chamado G-Classic, temos o modelo G-Top Alto, que vai ser motivo de tema desse vídeo, e o G-Diamond, que é uma linha mais top. A Classic, uma linha mais abaixo, a G-Top é a melhor custo-benefício em relação ao valor e ao que oferece, e a Diamond uma linha mais peculiar, com design totalmente diferenciado. Eu vou focar na linha G-Top porque, como eu já falei, é a melhor linha em relação ao custo-benefício e hoje é uma das mais vendidas da marca. Você encontra facilmente em e-commerces como Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza. Só que muitas pessoas acabam se confundindo na hora da compra. Por quê? Como há uma linha geral chamada G-Clima, pode ser que você esteja comprando pensando que é um G-Top e ele é um G-Classic. E isso faz você perder dinheiro porque há diferenças, sim, entre esses modelos. Por isso, repetindo mais uma vez, os links com os modelos corretos da linha G-Top estão aqui na descrição. Vamos começar te mostrando então, na arte que você está vendo, um pouquinho do design do modelo e em quantos BTUs ele é oferecido. Aqui a gente tem 9.000 BTUs, 12.000, 18, 24 e 30.000 BTUs em relação à capacidade. A GRI trabalha então com seus ar-condicionados dentro dessas faixas de potência, de 9 a 30.000 BTUs. E a gente tem alguns diferenciais muito importantes, que são diferenciais que já fixam o olhar do consumidor logo de cara. Os 10 anos de garantia que a gente já explicou do compressor e os 5 anos de garantia total do produto. Qualquer problema que tiver, você tem 5 anos, o que já chama a atenção para durabilidade, que é um dos focos da marca. Lembrando que para você garantir os 10 anos de garantia do compressor e também os 5 anos de garantia total, você deve instalar com uma autorizada da GRI, que está presente em diversos cantos do Brasil todo. No próprio site da GRI, quando eu digitei a minha cidade aqui, Capão da Canoa, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul, eu me surpreendi com o número de autorizadas da marca. Esses ar-condicionados da linha G-Top já vão ter Wi-Fi com Bluetooth, o que é um diferencial em relação a outros concorrentes. O consumo é de 395 kWh por ano, começando ali nos 9.000 BTUs, e aí a gente vai degrau por degrau, subindo para 12, 18, 24 ou 30. Lembrando que aqui a gente está considerando só o modelo frio. Aqui a gente já tem uma pequena pedra no sapato, porque sim, ele vai consumir mais do que um Midea, parelho com o LG e com o Samsung, e vai consumir muito mais do que um Fujitsu ou, por exemplo, do que um Daikin. Aqui são propostas diferentes e você já vai entender nas próximas artes que a gente te mostrar. O IDRS dele, que é o índice de resfriamento, é muito bom, em 5,51. É um ótimo nível e vai refrigerar muito bem o seu ambiente, e a gente vai explicar a tecnologia por trás disso depois. Chama a atenção também o ruído muito baixo da unidade interna e da unidade externa. Por aqui são apenas 25 decibéis, o que é quase nada para você ter uma noite tranquila ou para você
que gosta de um ar-condicionado silencioso, aqui é uma ótima opção. E ele resfria até 45% mais rápido nessa linha G-Top. E você já vai entender o porquê disso, e aí é um dos motivos de convencimento para você comprar esse ar-condicionado. Olhando a próxima arte, a gente quer focar primeiro em te mostrar o porquê que o conforto térmico é um dos diferenciais da GRI. E ela foca muito nisso, nessa captura que a gente fez do próprio site da marca na apresentação do produto. Ela tem algumas características que são bem importantes em relação ao aprendizado de máquina. A gente tem o auto-learning, ou seja, você vai ter um algoritmo por trás do equipamento que vai se adaptar às condições do ambiente e ao seu modo de uso para refrigerar de maneira mais rápida. Temos o Auto Fast Cooling, que aqui no modo de refrigeração ele vai em até 45% mais rápido do que outras marcas gelar o ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar um gráfico de como isso funciona. Temos uma função bem interessante também, que é a autorreparação. O que não for sistêmico, algum erro sistêmico, o ar-condicionado consegue corrigir automaticamente com esse modo de autorreparação. A gente tem a função iFeel também, que detecta a temperatura através de um sensor no controle remoto, e o baixo ruído que a gente já citou como diferenciais. Aqui você está vendo na próxima arte como o G-Top Auto Inverter proporciona esse conforto térmico quando ele é comparado a outras marcas. Então aqui a gente tem um gráfico demonstrativo que é oficial da marca, que ele se sai muito melhor em relação à potência utilizada para baixar a temperatura. Então aqui a gente tem uma base de gráfico começando em 43 graus, que foi a temperatura mais alta registrada em 2023, através de uma fonte que é do IMET. Aqui eles fizeram um gráfico de comparação, e para ele atingir uma temperatura ideal, ir baixando a temperatura, ele utiliza menos potência. Então ele tem um conforto térmico melhor, e o gráfico mostra que ele consegue em até 45% menos tempo gelar o ambiente, comparado a qualquer outro split convencional. Aqui 3 marcas que não são citadas, obviamente, por questões até contratuais, gelam de maneira muito mais lenta o ambiente. Quem tem ar-condicionado da GRI aqui é algo que a gente vê muito nos feedbacks dos clientes, sempre eles citam isso de que o ar-condicionado é muito rápido para gelar o ambiente, que refrigera de uma maneira muito satisfatória. Lembrando que ele tem 7 velocidades para você controlar de maneira melhor o fluxo de ar. Outro cuidado que a gente vê em relação à GRI é o filtro. Aqui, em relação à higienização do ambiente, a marca considera como um dos principais pilares. Aqui a gente tem uma tela de alta densidade dividida em 5 camadas. Temos um filtro antibactéria, um filtro de íon de prata, um filtro de chá verde e um filtro de carvão ativado, que vão aqui condensar, congelar e esterilizar qualquer tipo de bactéria, depois descongelar e desumidificar o ambiente. Outra coisa que chama a atenção em toda a construção do modelo, e é um dos ar-condicionados mais bem construídos em relação à concorrência, é a resistência e também segurança. Todo o painel principal e o chassi são feitos em plástico ABS, a caixa elétrica é totalmente vedada em um plástico bem diferente, e a placa eletrônica desse tipo de dispositivo da GRI conta com proteção de variação de tensão de 160 volts até 275, que é uma marca muito interessante que outros modelos concorrentes não vão oferecer. Aqui também, em relação à construção, a gente tem 5 pilares que a GRI se baseia. Na estrutura, toda a parte de tampa superior, a tampa da caixa elétrica que a gente já falou e o próprio chassi são fabricados nesse tipo de plástico ABS. A serpentina, as placas eletrônicas, o compressor e também a alimentação elétrica são totalmente reforçados, o que faz com que ele seja até 15% mais eficiente em relação aos trocadores de calor. E a tubulação é feita em cobre e também conta com ranhuras que ajudam aqui nesse processo. Lembrando que ele tem certificação Golden FIM contra corrosão e outros tipos de itens que vão trazer menos durabilidade, nesse caso, mais durabilidade. Como você está vendo aqui, ó, a serpentina é em cobre,
anticorrosão com essa tecnologia Gondefin. Ela vai ter uma camada hidrofílica, vai facilitar todo o escoamento da água, vai ter aleta com uma película, aqui é melhor para alta eficiência na troca de calor, e vai ter uma camada anticorrosão que vai ter mais durabilidade e muito mais resistência. É um dos ar-condicionados hoje no mercado que são mais duráveis, principalmente para pessoas que moram no litoral e em praias. Voltando aqui para mim, o que você achou de todas essas características desse modelo G-Top? Eu resolvi trazer ele, como eu já falei, porque ele tem o melhor custo-benefício, vai custar o mesmo que outras marcas como LG e Samsung e também Midea, e às vezes, dependendo da promoção, ele pode custar até menos. Então sim, na minha visão, é uma ótima escolha, um ar-condicionado que é muito esquecido na maioria das vezes e que tem ótimos diferenciais. Tem algumas pedras no sapato, como o consumo, que pode ser um pouquinho excessivo, mas em relação à garantia, em você não se incomodar com o ar-condicionado, que é o que muitas pessoas pretendem, que é comprar o equipamento, deixar lá funcionando durante 10, 15, 20 anos e não precisar se preocupar. A Agri é especialista nisso, principalmente em durabilidade, em todas as outras questões e recursos que a gente citou nesse conteúdo. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pela Agri. É muito motivo de estudo que a gente tem aqui. Nós somos atrás de todas as informações, feedbacks de clientes e também como é feita essa avaliação nos principais e-commerces. E sim, vale muito a pena comprar um ar-condicionado, principalmente desse modelo G-Top Alto, onde os links estão na descrição desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!